trabalhei sempre na agricultura com meus pais, os meus avós também sempre agricultores. A tradição do trabalho com a cerâmica já vem desde os meus bisavós. A minha mãe nunca trabalhou com isso, nem meu pai. Meu pai fazia cestaria e não artesanato em argila. Então, a minha vontade de trabalhar com a cerâmica nasceu do momento em que eu vi as mulheres trabalhando. Tudo isso já existia aqui na nossa região, aqui no meu bairro, mas nunca eu tinha despertado um interesse assim. Sabia que existia, mas nunca dava muita bola para isso. Aí, quando formou-se a associação e eu vi as mulheres trabalhando, despertou em mim também essa vontade, esse interesse de trabalhar com a cerâmica. A cerâmica, que desde sempre, né, é primitiva aqui da nossa região, foi uma coisa que já veio desde os nossos ancestrais e que hoje a gente procura preservar. Sim, os meus pais trabalharam sempre com agricultura de subsistência, né, plantando arroz, feijão, milho. E com o decorrer do tempo, eu já nos meus 14, 12, 13, 14 anos, a gente já começou com a cultura também de tomate. Bem pouco, que hoje é muito forte aqui na nossa região. Mas eu trabalhei com meus pais mesmo na cultura de subsistência. Arroz, feijão, milho que nós plantávamos para a nossa subsistência, né, da família, que era muito grande. Nós somos em 9 irmãos, e mais alguns que a minha mãe e o meu pai adotaram e se criou junto com a gente. Então, a gente plantava mais para subsistência mesmo, aí vendia sempre o excesso só. Obrigada pela resposta. A gente, por exemplo, eu e o Francisco, a gente já tem um histórico de pesquisa sobre cerâmica, principalmente a cerâmica de São Paulo, do litoral de São Paulo, que vem desde o século XVI, né, com as mulheres tupiniquim, depois com as mulheres descendentes e outras pessoas que entraram de fora e passaram a fazer essa cerâmica, que a gente até denominou de cerâmica paulista, e que é muito similar a essa cerâmica que é feita aí no Vale do Ribeira, na região de Apiaí. Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua experiência e sua convivência nesse lugar, né, onde tem uma prática da cerâmica que é feita a longo tempo, né, por uma longa duração dessa prática cerâmica. Como você vê a sua produção hoje, né? Qual que é a relação também que você tem com essas ceramistas mais antigas, com a Dona Custódia e que outras que fazem a cerâmica na região já há longa data, né? Num outro vídeo que eu assisti, também na conversa que tivemos antes, você comentou que começou a fazer a cerâmica depois, né? Que não veio de uma linhagem de mulheres ceramistas. Então, eu queria escutar um pouquinho dessa sua experiência e dessa sua relação com essas mulheres que já fazem a cerâmica há mais tempo, e essa herança, né, dessa prática cerâmica de longa duração, e que no meu caso, na pesquisa, eu consegui identificar esse recuo no tempo que vai até o século XVI, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de como foi seu ingresso na cerâmica, como foi essa relação com essas outras mulheres. Eu só fui perceber essa riqueza que nós já tínhamos pelos nossos ancestrais bem depois. Então, para quem não conhece Apiaí, né, eu moro em Apiaí, é uma cidade muito frio aqui. Agora estamos entrando no período de inverno. Apiaí é uma das regiões mais frias do estado de São Paulo. Parece que é a segunda mais frio, só perde para Campos do Jordão. E nós estamos numa região onde é muito rica em Mata Atlântica.
nós temos uma preservação muito grande aqui. Eu acho que o lugar que tem... Acho não. É o lugar que nós mais mata aqui no estado de São Paulo. Somos também de área de preservação, e até por isso que o povo aqui, a prática da cerâmica foi iniciada pelos indígenas, e eu não tinha essa prática, mas cresci tomando água de pote. O meu pai tinha um pote que foi feito pela bisavó dele, que esse pote, ele, até pouco tempo, nós tínhamos ele lá, acho que agora que acabou quebrando, mas ele já tinha, acho que uns 100 anos. E aqui em Apiaí também nós temos o museu, né, a Casa do Artesão, onde nós temos o museu, que ali tem peças ali centenárias ali, que é dos nossos antigos que faziam essas peças. O meu relacionamento com o povo que fazia peça lá na antiguidade, eu lembro de criança que a dona Gregória, que era mãe da dona Custódia, que leva o nome da nossa associação hoje, a dona Gregória, ela era uma senhora que ela fazia remédio para criança. Então, eu via essas peças na casa dela, quando a minha mãe sempre levava nós para ver remédio, para fazer remédio para os meus irmãos na casa dela, e chegava lá, sempre ela estava lá com aquelas peças de barro lá secando na janela. Nós, criançada, olhávamos aquilo e não dava importância. Hoje que eu me recordo que se eu pudesse voltar no tempo, eu iria dar mais valor para tudo isso, que foi uma riqueza, né, que foi ficando para trás. E o meu despertar mesmo para querer mexer com o artesanato em cerâmica foi de ver, né, essa riqueza que a nossa região tem e de quanto que nós precisamos preservar isso, que se não preservarmos, não trouxermos jovens para ir aprendendo a fazer, a cultivar tudo isso, a tendência é que tudo isso acabe, né? E isso que nós não queremos, porque nós temos isso como uma riqueza na nossa região. A Marina tocou em dois assuntos que são muito importantes, né, na história dela, e que tem a ver com essa questão que ela acabou de falar agora, que é a preservação dos saberes, né? E ela está falando, acho que dos saberes ancestrais, né? Né? Algo importante. Aí ela falou da lembrança da água do pote do pai dela, esse pote centenário, e ela lembrou dos remédios que a dona Gregória fazia e a cerâmica que ela fazia para isso. E aí tem um assunto que é importante, que quem trabalha com cerâmica na arqueologia, por exemplo, até mesmo na história, toca muito pouco aqui em São Paulo, na pesquisa, que é assim, o que a gente usava nessa cerâmica. Fosse para beber, fosse para comer, fosse para preparar um remédio ou para guardar alguma outra coisa, que eu já vi informação de vários usos, né? E a questão da alimentação e da água, guardar água para o consumo e para fazer comida, eu acho que é um aspecto assim, importante também. E aí eu queria que a Marina comentasse algo sobre o uso da cerâmica, como é que usa a cerâmica no fogo, como é que faz um feijão, como é que faz um arroz, como é que faz a limpeza das vasilhas, né? Como é que é a questão de ter uma boa fonte de água potável perto de casa e levar a água para dentro da cerâmica e deixar ela lá fresquinha no pote, né? Tudo isso é uma lista interminável de perguntas que a gente tem sobre esse tema e que eu vejo algo muito bonito nisso, porque conservar a água com qualidade, conservar a capacidade de fazer uma boa comida é central na vida das pessoas. E aí a importância do saber fazer e saber usar a vasilha cerâmica. Queria que você comentasse um pouco dessa riqueza, porque esse é um mundo interminável de assuntos, né?
E cada comida vai ter um jeito de usar a cerâmica. Obrigado. Eu agradeço, Francisco, pela sua pergunta. Sim, a cerâmica, ela, desde a da antiguidade, era muito comum, né, do pessoal usar. Na verdade, foi iniciado fazer para o uso, né? A cerâmica, depois, ela foi virando peças decorativas, para enfeite e tudo. Mas, no início, o objetivo era para uso mesmo. Então, o pessoal fazia para utilizar. As comidas eram feitas nas panelas de barro, mas isso tudo muito comum, né? Não era nenhuma novidade, era o que o povo tinha para usar. Né? O povo era povo humilde, então o que tinha para usar era isso. Tanto que o pessoal, depois, quando veio as novidades, o pessoal foram deixando tudo isso de lado. Isso não foi tendo importância mais. Hoje que a gente está tomando esse resgate e vendo que tudo isso é importante. O meu pai tinha um pote, esse pote era até engraçado ele falar, porque a gente tem a cerâmica que é um algo frágil, uma louça, derrubou, quebrou. E ele contava a história desse pote que tinha em casa, que ele foi buscar água no rio, na mina, com o pote, e era uma ladeira que ele subia. Ele conta que ele subiu com o pote d'água, derrubou o pote cheio d'água, o pote desceu rolando e foi lá na pirambeira, lá embaixo, e o pote não quebrou. E isso para nós é muito engraçado, assim, até que eu falo para ele, mas como assim o pote não quebrou? Aí ele falou assim, eu não sei, esse pote que a minha avó fez, o que ela colocou nele? O pote era muito forte. E realmente era. Então, a cerâmica, ela é muito fácil de usar. Como você perguntou como fazemos para usar, é muito fácil. As panelas, as nossas que nós fazemos aqui na associação, todas vão ao fogo. As formas também vão ao fogo. Eu fiz teste de micro-ondas também, vários micro-ondas, pode ser utilizado no micro-ondas. E a lavagem dela também é tudo muito normal, assim. As panelas podem ser utilizadas. Tem gente que até fala assim, mas tem que passar óleo e tal. Eu não passo, nós não passamos. A gente costuma aconselhar o pessoal que compra as panelas utilitárias, para a primeira coisa que for fazer na panela, faça uma polenta, ou de repente cozinhe uma canjica, não sei se o povo tem costume de comer canjica, aqui a gente faz. Cozinha uma canjica, faz uma polenta, alguma coisa de farinha de milho. Né? Então, a gente primeiro, o contato da panela a gente faz com o milho, que daí tudo que tem ali já tampa os poros e ela já está pronta para uso. Eu gosto tanto desse assunto que, se eu pudesse, eu ficava horas conversando. A gente vai ter muita oportunidade de conversar ao vivo ainda. Mas eu lembro, quando eu era criança, da vizinhança que tinha panela de barro, e quando apareceu o bombril, eu sou do tempo que o bombril apareceu, né? Eu sou velhinho já, e aí o pessoal, como é que o pessoal limpava as vasilhas por dentro? Não limpava com pano, também não tinha esponja. Limpava com eu não sei como é que chama aqui em São Paulo, aí em Apiaí, limpava com barba de pau ou com barba de bode, eu não sei como é que... É aquela plantinha que dá nas árvores, assim, ela é cinza. Limpava com aquilo, para não estragar, não riscar e não estragar a vasilha por dentro, para deixar a parede sempre bem lisinha. E depois, quando apareceu o bombril, as pessoas se negavam a usar o bombril e continuavam usando a barba de bode ou a barba de pau, que dava nas figueiras, especialmente, né? Ficava a figueira verde com aquele estufo cinza, assim, pendurado. Parece uma palha, assim, essa planta, né? Então, esse é um exemplo, assim, da criatividade. E aí, eu só queria fazer um comentário também, até para puxar a conversa, que tu é uma pessoa líder de um grupo de agricultores, né? E as pessoas que não são dali tendem a subestimar as pessoas. E as pessoas que faziam essas vasilhas, assim como dependiam do seu trabalho e de mais ninguém, porque não tinha mercado, não tinha SUS, não tinha ninguém para ajudar, a pessoa e a comunidade dependia dos seus saberes para viver, né, cultivando a floresta, né?
e fazer a cerâmica é um exemplo disso, porque eu imagino que há umas décadas atrás a circulação de panela de alumínio ou de ferro era eventual, ou então louça vinda de fora era eventual também, muito raro, e devia de ser caro também. Então as pessoas tinham não só a sabedoria, mas tinham a habilidade, a criatividade para ser independente. Então, assim, a capacidade de produzir o seu alimento e não depender do mercado, por exemplo, até porque não imagina a dificuldade que era com as poucas estradas que tinha para a região há 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? E esse exemplo da barba de bode ou barba de pau para limpar e manter conservadas as vasilhas, né? Então, assim, só destacar essas questões, assim, do saber e da criatividade, né? São essas coisas que são importantes também entrar nessa quantidade de conhecimentos que precisam ser preservados junto com a vasilha, porque a vasilha não está sozinha. De um lado, ela tem as pessoas, né, que estão na história das vasilhas, as vasilhas estão na história das pessoas, e, ao mesmo tempo, essas outras questões todas sobre o uso delas, a manutenção, né? Desculpa que eu estou falando muito, né, mas é muita coisa que eu, né, gostaria de ouvir de você, né? Você sabe muita coisa para ensinar para a gente. Sim, é isso mesmo. Era a rotina, né? A rotina do dia a dia era isso, era cozinhar na panela de barro, médico não existia, era muito difícil o acesso, para ir na cidade tinha que ir ou a cavalo ou a pé, e isso era muito longe. Então, médico era só em último caso mesmo. Então, os saberes das pessoas que sabia fazer os remédios de ervas era muito utilizado. Médico, a minha mãe quase que não se falava em médico. Quando falava em médico, assim, era um susto para a gente. As mulheres tinham os filhos, nós mesmo nascimos tudo em casa, com parteira, não tinha esse negócio de hospital, nada. Então, era uma época que a gente viveu, e isso era rotina, não era nem susto, e não era ruim, não, viu? Era muito bom. Você comentou que está fazendo um resgate dessas práticas, né? Na verdade, para voltar a praticar novamente. E eu queria saber se essas práticas ela mantêm esse processo tradicional ou você vem adaptando com as novas tecnologias para atender as demandas também do mercado. Aqui na associação, sempre nós procuramos manter a nossa tradição. É lógico que hoje o mercado pede outras coisas também, a gente sempre procura adequar a demanda de mercado, mas procurando manter essa tradição. Por isso que nós, aqui na associação, a gente optou em não trabalhar com torno, né? Nós trabalhamos com a técnica de rolinho, de buscar o barro, preparar o barro e fazer só na mão, com a técnica de rolinho. É mais demorado? Faz menos peças no dia? Faz. Mas a partir do momento que nós também industrializarmos tudo, eu acho que isso também vai perdendo o sentido, né? E nós não consegue manter mais nada. Então, a gente mantém as peças tradicionais, né? Que tem muita gente que quer essa tradicional, e com isso também nós fazemos as peças mais inovadas. Inovamos, mas sempre com a nossa técnica mesmo de rolinho. Não usamos nada assim até a pintura, nós procuramos fazer sempre com o mesmo barro, nós não industrializamos nada. Sempre mantendo a tradição mesmo. Até a gente, quando esteve no museu, ali na Casa do Artesão, e até a Maria Eduarda começou a pesquisar um pouco dessas vasilhas antropomórficas, essas vasilhas que também têm figuras humanas, e eu fiquei sabendo que elas costumam ser bem antigas, além das panelas, para cozinhar e tal. Queria saber um pouquinho mais sobre essa história, se as mesmas artesãs que fazem as panelas para cozinhar são as mesmas que fazem essas outras figuras, ou se ela tem um outro significado, se elas são autorrepresentações ou não, um pouquinho dessa história dessas outras objetos, né, de cerâmica, mas que não são só as panelas.
Ah, sim. As figuras que os artesãos faziam na época, eles queriam representar as pessoas, né? Por isso que vemos figuras de tudo tipo. Na verdade, naquela época, para eles, tudo aquilo tinha um sentido. Aquelas caricaturas, era para representar o povo daquela época. Era como se fosse hoje. Eu olho para uma pessoa aí, eu imagino, crio a imaginação e eu vou fazer aquela pessoa. Então, eles faziam muito isso. Hoje, nós trabalhamos mais com as peças utilitárias e decorativas, mas tem uma artesã nossa lá que trabalha bastante com boneco, aquelas bonecas, com caricaturas, tanto que nós iremos ter um curso agora, sexta próxima, sábado e segunda-feira, nós, dali de dentro mesmo da própria associação, iremos ter um curso com ela dessa prática, dessas bonecas, para nós também, entre nós, mesmo que um não faz, a outra ir repassando e todo mundo começar a aprender a fazer de tudo. Nós queremos também, então, aprender a fazer as bonecas, as caricaturas, também para não se perder isso, né, que é a tradição, então nós vamos ter esse curso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Maria. Sim, sim. As ceramistas antigas também faziam essas figuras, é isso? E hoje em dia são poucas pessoas que fazem. Sim, as antigas faziam muito mais essas figuras. Hoje já são muito poucos. E na verdade, é uma coisa também que a gente não quer deixar se perder, não é? Então, por isso que a gente vai também fazer esse curso, para a gente ter esse resgate. Interessante. Porque são muitas figuras, né? Inclusive no museu tem um acervo grande dessas vasilhas, dessas cerâmicas, né? Eu tenho várias perguntas para fazer, mas eu também não queria monopolizar aqui, ó, a conversa. Então, eu vou passar então a palavra para o Wilson para fazer comentário. Se pudesse apresentar primeiro. Oi, tudo bem? Prazer conhecer todo mundo. Meu nome é Wilson, eu faço mestrado em arqueologia pelo MAIUSP. Prazer conhecer você também, Marina. Eu estudo um pouco das práticas ceramistas no Mato Grosso, e aí é interessante porque você trouxe algumas coisas que me levou às comunidades ceramistas que eu tenho aqui em Cuiabá, que vivem aqui em Cuiabá. E aí, pensando no que você falou, eu fiquei pensando, os homens também atuam dentro dessa produção ceramista, seja recolhendo barro, seja realizando algum tipo de processo mais pesado, que é aquilo que acontece aqui em Cuiabá. Existe algum tipo de homem, algum homem, né, que você conheça, que trabalha também no trabalho artesanal, porque em Cuiabá também tem esse caso, então não sei se aí no Vale isso se repete. E uma outra questão é saber quanto tempo mais ou menos passa para a produção das peças, e como que se divide o tempo do seu dia a dia nessa produção do ceramista e das outras ceramistas. Muito obrigada pela sua pergunta. Os homens participam, sim. Os maridos, principalmente, que a coleta do barro, nós, mulheres, nós mais colocamos no saco só, para trazer. Quem faz a retirada do barro mesmo são os homens. Por ser pesado, né? Por ser um serviço pesado, porque nós coletamos o barro tudo à mão. Até por conta dessa preservação do meio ambiente, e onde nós tiramos lugar que é beira de rio, né? Então tem que tomar todo esse cuidado. Nós coletamos o barro especificamente ali, onde acha o veio dele, e só tira ali, para não fazer bagunça, não degradar o meio ambiente, nada. E os homens tiram com a cavadeira, nós colocamos nos sacos, e dali é colocado no trator, sempre a gente traz de carro, trator, né, porque é no mato que a gente tira. Os homens participam bastante, sim, nessa parte. A questão da lenha, para estar trazendo, estar cortando também, sempre são eles que fazem isso para a gente. E tem homens também que fazem artesanato aqui, tem vários homens artesãos,
Nós temos conosco o Jefferson, um jovem, que é um ótimo artesão, gosta muito de trabalhar também com escultura. Ele gosta, o forte dele é essa parte de escultura. Então, temos bastante homens que participam e que também fazem o artesanato. Aqui na nossa associação nós temos, e aqui na região Iapiaí tem vários artesãos, muito bons artesãos homens. Nós que moramos aqui na capital, é uma vida muito agitada, muito barulhenta, e com pouco tempo, diferente da rotina que eu imagino que seja em Iapiaí, né? E aí eu gostaria de saber se, além dessa prática da cerâmica, ela buscar essa ancestralidade, ela também é uma forma de cuidado, assim, ela traz um equilíbrio para você, se você sente isso no seu corpo, na sua mente, quando está ali realizando a produção da cerâmica. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho como foi esse processo, internamente falando. A prática do trabalho com a cerâmica, Karine, é muito gratificante, não só por questão financeira, mas também por uma questão de... Como que eu posso falar? Uma questão assim que para ajudar no nosso interior mesmo, sabe? Eu falo isso porque eu passei por em 2012 eu descobri um câncer, né? E eu passei todo o período de tratamento junto com a cerâmica. Eu nunca deixei de estar por lá, de estar fazendo as peças. Quando eu não podia fazer peça grande, eu pegava no barro, nem que fosse para mim fazer uma coisa pequena. E eu falo assim que essa prática me ajudou muito na época, porque na quimioterapia eu tinha muita dor nos ossos, né? Tinha dor nas juntas. À noite eu quase não dormia de dor. Mas durante o dia eu passava bem, porque eu não ficava lá curtindo a dor. Eu levantava e eu ia ficar com as meninas, e ali a gente conversava, dava risada, e eu mexia com o barro, e assim o tempo passou, que foi muito rico para mim esse tempo. É até estranho falar, né, que passou por um momento de sofrimento e foi rico. Mas foi mesmo, foi um tempo assim que eu aprendi ainda a dar mais valor para esse trabalho, né, pelo processo com a cerâmica, que para mim foi uma coisa assim que me trouxe um conforto naquele momento, sabe? Naquele momento foi de um conforto muito grande para mim mesmo como pessoa. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar qual que é o seu processo criativo da cerâmica. Tipo, se você tem um molde específico, tipo, como que você chega da ideia na sua cabeça para a cerâmica feita? Tipo, qual que é o seu processo criativo e tal? Então, o nosso processo criativo hoje antes era mais difícil, mas nós não usamos molde. De repente, a pessoa quer um vaso, quer uma peça, ela manda um desenho, manda a medida, e com aquilo que nós já temos, né, na cabeça e já temos pelo nosso... por tudo que nós já fizemos, com um desenho e uma medida, nós já conseguimos fazer ali o que a pessoa está querendo. Nós não temos assim uma medida, um molde específico para fazermos. Do jeito que a pessoa pedir, é lógico que não vai sair igual, porque o artesanato em cerâmica é assim, principalmente feito à mão. Eu posso repetir 100 vezes a mesma peça. Você nunca vai ver uma peça igual a outra. Cada peça tem a sua, como se fosse digital, entendeu? Cada uma tem a sua. Não tem como repetir a mesma peça. Ela vai ficar parecida, mas ela não vai ser igual. Oi, Angélica, tudo bom? Se quiser fazer uma pergunta, se apresentar. Tá. Eu sou arqueóloga, a formação básica é a história.
documentação, e aí depois arqueologia, né? Me especializei em arqueologia. Eu trabalhei muito mais dentro de sítios históricos, não cerâmicos tão somente, né? Acho que eu estou ouvindo e aprendendo aqui também. Mas, Marina, eu te ouvi aqui e na sua experiência, né? Eu entrei um pouquinho atrasada, a minha mãe está doentinha, então a geriatra precisava falar com a gente antes de eu entrar e foi no mesmo horário. Mas até de onde eu comecei, eu vi que você tem bastante, é uma artesã experiente e entendi como que você começou, né? E aí me ocorreu como que, sendo de Apiaí, né, e tendo começado a fazer cerâmicas, à medida que isso foi crescendo, vocês tiveram como foi ter diálogo com outros grupos? Existem outros grupos? Isso foi acessível tanto perto de vocês, ou então como se organizaram, se é que encontrou algum outros pares, né, outras artesãs de região próxima? E com isso quero dizer também que eu entendo que nem sempre é possível. Estamos em São Paulo e às vezes estão distantes uns dos outros, mas como que isso, se é que aconteceu, se você teve a oportunidade, né, de conversar com outros grupos ceramistas também? Oi, como que é seu nome mesmo? É Angélica. Oi, Angélica. E os demais. É assim, nós temos um diálogo muito bom. Aqui tem vários grupos ceramistas, temos aqui mesmo em Apiaí, nós temos o Arte Louze, temos o Recanto da Cerâmica, que são tudo grupos, famílias que fazem cerâmica. E tem mais grupos também se iniciando. Então, é uma coisa que está crescendo aqui, ainda mais aqui na nossa região, sabe? Está despertando, o pessoal está se despertando bastante para aprender a fazer cerâmica. E é um relacionamento muito bom. Temos aqui um município vizinho, que está a 18 quilômetros nosso aqui, Barra do Chapéu, também, que faz cerâmica. Temos um relacionamento bom, com bom sucesso também, que é Itararé. Também tem grupos lá que fazem. Itaoca tem grupos que fazem. Então, a região aqui é muito rica nisso. E o nosso relacionamento é muito bom, porque a cerâmica, ela nunca é concorrência, entendeu? Ela é sempre soma, principalmente aqui na nossa região, que hoje a gente está... Hoje não, o turismo esteve aqui, mas hoje está chegando mais presente, com mais força. Então, quanto mais pessoas tiverem fazendo esse tipo de coisa, fazendo cerâmica e tudo aquilo que atrai, é bom. Porque como eu falei para vocês, a cerâmica, uma peça, ela nunca vai ser igual a outra, nem do mesmo artesão. Muito menos dos artesãos que estão junto e muito menos ainda dos outros grupos. Então, não é concorrência, sempre é soma. Então, o relacionamento entre os artesãos nossos aqui é muito bom. Obrigada, Marina. Por nada, eu que agradeço. Marina, uma pergunta da Anne. Ela informou que não consegue falar no momento, que ela está em público. Ela fala que ela é historiadora de formação, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, da Unesp, em Criciúma, Santa Catarina. E ela tem uma pergunta. Você percebe que as crianças, a nova geração, conseguem compreender o significado desse trabalho e da cerâmica, indo além de uma fonte de renda, mas um sentido de tradição e memória comunitária? Essa parte das crianças é uma coisa que sempre a Piaí acho que já teve mais dificuldade, hoje não mais, porque nós percebemos que as escolas estão trabalhando bastante com as crianças, sabe? Essa parte, hoje já está diferente.
eu vejo por nós mesmos, sempre vai grupo de crianças, as professoras incentivam eles a pegarem no barro, a ter esse contato, sabe, com a argila. Então, é uma coisa que está sendo mais trabalhada hoje também nas escolas. Então, eu acredito que essa coisa existiu e ninguém tem culpa, né? Porque eu falo por mim, eu também não tinha muito esse interesse. Então, e a partir do momento que eu tive esse interesse, é claro que eu falo para os demais. E assim sucessivamente, né? Todo mundo vai se conversando, e hoje, como as crianças estão vendo que isso também dá para se ganhar dinheiro com isso, está despertando mais ainda o interesse. Porque lá na associação mesmo tem umas meninas lá que eu acho até bonitinha, elas vão para a escola de manhã, mora pertinho, e chegam da escola e já vão correndo lá para a associação para começar a fazer as pecinhas delas. Eu quero fazer só um complemento. Quando você fala, Marina, da ideia da colaboração, e que tem uma colaboração entre as ceramistas, entre os grupos que trabalham com cerâmica, isso é algo bem bacana, assim, e eu queria ouvir um pouquinho como vocês pensaram a associação, né? Qual a importância de ter uma associação onde as pessoas, onde tem um estatuto, onde vocês sentaram e elaboraram, né, quais demandas ou o que seria norteador dessa associação. Eu queria entender um pouquinho como vocês chegaram a isso, a essa ideia de criar a associação, se ela envolve todas essas comunidades que trabalham com cerâmica, ou se são algumas comunidades. Obrigada. Então, a associação, ela surgiu na época, foi pensada a associação, nesse sentido de ganhar força mesmo, porque se fosse para ficar individual, sozinho, não caminha. Nós não temos força sozinho. E, apesar de muitas pessoas, ainda o individualismo ser muito forte, mas nós que trabalhamos juntas e juntos, né, sabemos e percebemos isso, que apesar das dificuldades, porque tem, né, trabalhar em grupo, trabalhar em associação, conviver com pessoas, temos a dificuldade porque somos diferentes uns dos outros, temos que aprender, né, temos que aprender todo dia a conviver, mas ainda é o melhor caminho, ainda é muito melhor fazermos coisas juntos do que ficarmos no individualismo, que não caminha, primeiro, que a gente desanima. Eu vejo por mim, o dia que eu estou na associação sozinha, dá vontade de ir embora para casa, porque não tem graça ficar lá. E quando vai chegando um, vai chegando outro, você já se anima e o negócio já flui. E a nossa associação, ela é a Associação dos Artesãos de Apiaí, o nome dela. E o nosso grupo, né, lá da sede, é o Grupo Arte nas Mãos. Então, não quer dizer que a associação tem que ficar só, as pessoas estarem só lá. Pode ter pessoas que trabalham em outros grupos e fazerem parte da associação. E nós temos também, Mariane, hoje aqui, e os demais aí, temos a Associação do Alto Vale, Associação de Artesãos do Alto Vale, que abrange todos os artesãos. Aí, todos os grupos de artesãos fazem parte dessa Associação do Alto Vale, que também tem o CNPJ, que tem o estatuto, que tem os coordenadores, que tem uma diretoria, tudo direitinho. Que é a associação que toma conta da loja. Você veio aqui, você sabe a loja, né, que tem na entrada da cidade, a loja do portal, ela é a associação do Alto Vale que toma conta, né, lógico, com a parceria com a prefeitura, que a prefeitura nos dá todo o apoio, mas é a associação que toma conta. É interessante, porque também tem várias outras associações também quilombolas, né? Tem o das sementes e outras associações.
E vocês também estão em diálogo com essas comunidades quilombolas? Tem as comunidades quilombolas que fazem cerâmica e que também estão ligadas à associação? Ou vocês trabalham de forma separada? Como é que funciona isso? As comunidades quilombolas já ficam mais distante daqui de Apiaí, né? As comunidades quilombolas ficam mais no Baixo Vale. Então, eles têm também a organização deles lá. A gente se encontra bastante daí nas feiras, no Revelando, que nós participamos todo ano. Aí lá é o momento em que se encontra todo mundo e troca figurinhas, coloca as conversas em dia. Mas no dia a dia, a gente está bem distante deles, sabe? Está mais distante assim, porque eles estão no Baixo Vale e nós estamos aqui no Alto. Distante geograficamente. Isso, distante geograficamente. Não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta, senão tem também várias outras aqui, mas... Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque a senhora disse que vocês têm apoio da prefeitura. Esse apoio foi logo do começo ou teve uma resistência da prefeitura? Como é que foi para vocês chegarem nesse apoio com a prefeitura? Esse apoio com a prefeitura veio depois. No início, para as mulheres, porque eu falo as mulheres porque no início eu não estava na associação. No início eu só observava, porque como se criou essa associação de um programa, o trabalho com a cerâmica lá, começou de um programa, e eu não tinha um filho nesse programa, então eu não tinha o direito de participar no início, né? Só as mães que tinham os filhos lá nesse programa. Então, eu observei por 2 anos como que foi o início, né? As meninas que iniciaram a associação, elas não tiveram muito apoio, não. Elas começaram com a cara e a coragem mesmo. E isso foi bom, foi muito bom. Isso, na verdade, eu acho que foi o que trouxe a força para continuar. Elas mesmo foram no mato para tirar as madeiras, os homens tiravam a madeira lá e elas carregavam nas costas para tirar do mato. Elas mesmo fizeram, cavaram o lugar, né, que era para construir a sede da associação. Elas mesmo começaram a fazer, que daí os homens estava todo mundo apurado na roça, né, por ser uma região agrícola, era a época que todo mundo estava trabalhando na roça. O que elas fizeram? Elas trocaram, né, o serviço, elas falaram que o negócio é o seguinte, vocês fiquem aqui construindo para nós, que nós iremos fazer o serviço lá para vocês. E foi assim que elas foram construindo a sede da associação, que foi a primeira sede que era de madeira. Depois, com o tempo, né, depois que já estava caminhando, já estava iniciado, a prefeitura daí ajudou, sim, de alguma forma, em questão das feiras. Aí a prefeitura já começou a dar carro, foi vendo a luta e o trabalho das mulheres e começaram a ajudar. Depois, com o tempo, foi vindo várias ajudas. Nós ganhamos um projeto, né, de uma empresa grande que nós temos aqui, um projeto de incentivo. Aí a gente conseguiu aperfeiçoar o nosso trabalho. E assim que foi o início, e assim que nós fomos crescendo, né? Crescendo exteriormente e interiormente também. Desculpa, tem um tempinho, porque eu tenho que desligar o microfone e ligar o outro. Bom, obrigada pela resposta, Marina. Aí eu queria só fazer mais uma pergunta com relação à questão do território. Eu lembro quando nós estivemos aí, você contou um pouquinho sobre a questão da posse de terra, que essa é uma questão complicada, que a maioria das pessoas, das comunidades não tem a posse de terra. Queria que você contasse um pouquinho para nós, um pouco dessa luta aí pelo território, né?
Então, essa parte só quero complementar aqui o que o meu secretário colocou aqui, da parte geográfica sobre a cerâmica. Hoje nós estamos tendo também um trabalho junto com o SEBRAE, né, para termos o selo IG da cerâmica para o Alto Vale do Ribeira. Né? Isso vai ser muito, muito importante para nós. E a parte das terras aqui, nós, como sindicato, agora já falando, né, um pouco como sindicato, é um desafio muito grande que a maioria das pessoas aqui não tem, só tem, posseiro, não tem documento, não tem documentação de terra. Essa é uma dificuldade bem grande aqui, que chega a ser gritante até. Então, a maioria das pessoas não tem o título da sua terra, né? Isso é uma das coisas que precisa ser organizada, né? Esperamos que no futuro aí muito próximo nós consigamos também concluir ou diminuir tudo isso que é a necessidade do nosso povo aqui. Vocês têm suporte de algum grupo de advogados, de algum advogado, uma entidade que apoia vocês nessa luta pela documentação da terra que vocês têm? Eu imagino que a terra de muitas famílias aí está há gerações, né, em uso pelas pessoas, né? E esse é um problema que é comum no Brasil, talvez seja um dos problemas mais comuns no Brasil, né? Da questão, inclusive, das pessoas perderem a capacidade de resistirem, porque acabam sendo tiradas da terra à força, né? E aí tinha tem um apoio jurídico ou não, se as jazidas de argila e pigmento para fazer as vasilhas aí nos municípios tem apoio da prefeitura para não ter fechamento do acesso às jazidas, porque aconteceu em São Paulo, a gente tem alguma documentação sobre isso, que várias comunidades ceramistas foram acabando, porque as pessoas iam cercando as terras com arame farpado e proibindo as ceramistas de tirar o barro. Então, eu pergunto assim, se vocês têm um apoio jurídico nessa luta pela documentação da terra, e se tem uma proteção das jazidas para vocês terem o usufruto dela, né, para não acontecer como passou nos outros lugares, onde as pessoas perderam isso, né? Obrigado. Então, não temos nenhum grupo ainda, na verdade, isso é de cima para baixo, né? Essa questão da regularização das terras. Ainda não chegou até aqui, né? Esperamos que muito em breve chegue e que a gente consiga regularizar. Essa questão da jazida do barro, para nós ainda hoje não é dificuldade, porque hoje, onde nós tiramos a nossa cerâmica, o nosso barro, no terreno nosso mesmo, né? Do meu pai. Então, essa questão aí de perigo de perder, de vender, não tem, né? Porque como é um terreno assim de herança, então a gente já tem esse cuidado de ir passando, não de se desfazendo dele. Mas sim, as pessoas que pegava barro, nós mesmos já nos deparamos com isso, de tirar barro de terreno de outras pessoas e eles proibirem. E aí nós temos que sair e procurar outro barreiro. Hoje, depois que nós achamos esse barreiro no terreno nosso mesmo, lá do meu pai, então nós não temos essa dificuldade. Mas tem muitos artesãos que ainda têm essa dificuldade, sim. Sim, e essas áreas de terra aqui, a maioria é poceiro. Maioria poceiro.
Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Bom, se vocês me permitem mais uma, a gente já viu, tanto em terra indígena, quanto em terra quilombola, e quanto outras terras, que a gente também chama de tradicionais, né, de ocupação tradicional, todo um trabalho, né, de colaboração e apoio que vem até de entidades, né, vem da universidade, vem de outros grupos que já fizeram isso, que é, por exemplo, construir a história das pessoas no lugar, né? Então, formar uma documentação que tenha até ajuda de documento histórico antigo, ajuda de documento de cartório, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, para mostrar a presença das famílias no lugar, como uma ferramenta juridicamente viável na luta pela posse da terra. Então, eu não sei se vocês já tiveram alguma atividade nessa direção, assim, de construir essa argumentação que a justiça acaba exigindo, porque muitas vezes, por várias questões aí que são complicadas, né, e a gente pode criticar de várias maneiras o poder público, a justiça, que a justiça para a justiça, na maioria das vezes, não basta a palavra das pessoas que têm uma história local. Né? E aí, então, tem todas essas alternativas de construir a história local das famílias, ali, das linhagens, né? De pessoas que estão na terra, que estão vivendo dela há gerações. Né? E isso é muito mais forte que falar em uso capião e coisas desse tipo. Né? Então, eu pergunto se vocês têm algo nesse sentido. Sim, aqui, como sindicato, como que nós trabalhamos? Fazemos... Aqui a gente emite declaração de posse. Né? Nós emitimos aqui declaração de posse para que as pessoas tenham um documento para dar início em ter um ITR e ter a documentação para ter acesso às políticas públicas de direito que eles têm, né? Junto ao banco, Pronaf, essas coisas todas. Então, o sindicato, nós emitimos para o pessoal declaração de posse, que isso eles tendo ali os confrontantes que assinem ali, que provem que a pessoa é realmente dono daquela terra, que já está ali, é dos pais, é dos avós, dos bisavós, a pessoa assina, coloca ali o documento, e isso é válido como um documento de posse que a pessoa, junto com esse documento, pode ir depois buscando outros documentos e buscando os direitos dela, né? Questão de aposentadoria, tudo. Esse documento é muito válido e é uma coisa que nós temos feito bastante aqui. Wendel? Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Esse universo da cultura material ele é muito novo para mim, em especial a questão da cerâmica. Tanto que eu aprendi muito assistindo o vídeo da Marina, que eu acho que foi gravado em 2011. E, assim, aprendi muito, né? Consegui captar muito de como que funciona esse universo da produção, porém algumas dúvidas ainda restam. Minha pergunta para a Marina é se esse processo, né? Se qualquer tipo de barro ele tem esse potencial para virar peça ou existem tipos específicos, como olhar e identificar essa questão, né? Que ainda se qualquer peça, qualquer parte de barro você olha, você pode transformar numa peça ou se você identifica pela qualidade, se aquilo vai dar um resultado diferente, pela cor, como que se consegue essa identificação? Boa tarde. Como que é seu nome mesmo? Wendel. Oi, Wendel. Boa tarde. Então, não é qualquer barro, né? Existe o barro específico que dá modelagem. Primeiro, o barro tem que dar modelagem, porque tem barro que quebra.
nós trabalhamos com vários tipos de barro. Nós usamos um barro preto, que eu não estou na sede. Se eu tivesse, na verdade, eu estou na sede do sindicato hoje, fazendo essa entrevista. Se eu tivesse na sede, eu podia até mostrar para vocês a cor do barro. Temos o barro preto, que é o que a peça fica branca depois de queimada. Trabalhamos bastante com esse barro, né? Que tem uma cliente nossa que ela gosta das peças clarinhas, então para ela nós só trabalhamos com esse barro. Temos um barro vermelho, que a peça fica vermelha mesmo, terracota, cor de terracota. Temos um barro que fica mais nude, a peça fica uma cor mais rosé, mas são todos barros tirados a 1 metro, mais ou menos, de profundidade mais ou menos 1 metro de profundidade da terra. E onde nós tiramos esse barro, principalmente o preto e o rosé, nós tiramos num lugar que, para nós, não tem tanta dificuldade de cavar a 1 metro de profundidade, que nós tiramos esse barro numa vala que foi feita pelos escravos, que uns dizem que era cerca que eles faziam, né? Naquele tempo não existia cerca, os escravos faziam essa vala para servir de cerca, e outros falam que era vala de fuga. Agora, até hoje, eu ainda não conseguimos identificar e saber realmente o que era. Mas eles tinham essa vala que corta de um terreno para o outro, e essa vala passa pelo terreno do meu pai. Então, nós desce lá nessa vala e retira o barro, daí ele está exposto. É só entrar lá e tirar. Tem muito e ele está exposto, está muito fácil de tirar. Então, não precisa nem cavar essa profundidade, mas em outros lugares tem que escavar a 1 metro, mais ou menos, de profundidade para essa argila ela ter liga, né? Ter liga e dar modelagem, senão ela não presta, não dá modelagem. E ainda tem mais, tem argila que estoura na queima, ela não aguenta, tem alta temperatura, ela estoura. E a nossa argila aqui, eu até mandei para uma menina testar agora esses dias, a Carla. Eu não sei se ela já fez o teste, mas uma que nós tirávamos em outro lugar, ela atingia 1.500 graus, já chegou até 1.500 graus de temperatura. Essa que nós usamos, a gente queima ela sempre em 950 graus, mas ela chega até 1.200, tranquilamente. Mas dependendo, tem que ser uma argila específica, sim. Senão não dá modelagem e não aguenta queima, não aguenta fogo. Karine? Não sei se o Wendel ainda tem uma mais pergunta. Está com a mão levantada, né? Respondido, obrigado. Tá bom. Aproveitando o gancho da sua pergunta, eu queria saber, a senhora já te explicou um pouco do processo de produção, né, da cerâmica, e eu queria saber quanto tempo demora para construir uma peça. Então, Karine, a produção da cerâmica, ela se inicia assim. Primeiro a retirada do barro, né? Depois o preparo dele, que ele não pode ser usado do jeito que ele vem, de lá do mato, do barreiro. Nós trazemos ele e antes era socado com a mão do pilão. Socava ele até ele dar aquela liga e ficar preparado para a modelagem. Hoje nós estamos mais chique um pouco. Nós temos uma máquina que nós trazemos e nós passamos ele nessa máquina e para depois começarmos a modelar a peça. Agora, nós estamos também com uma máquina que tritura o barro seco. Do jeito que ele vem, dá para trabalhar com ele. Passamos na maromba, né, que é uma máquina que nós temos, ele molhado do jeito que ele vem e já dá para fazer peça. Mas, como nós queremos fazer uma peça ainda com mais qualidade, para não ter perca, não ter buraquinho, não ter quebra, nós compramos um triturador de barro seco. Aí sim, aí nós temos que secar o barro,
passar ele nesse triturador, peneirar, deixar só o pó, colocar a água no pó, aí passar na maromba novamente, para ele fazer aquela mistura, aí sim, ele puro, sem nenhuma pedra, sem nenhuma sujeira, sem nada, para fazermos as peças, principalmente as panelas. Panelas, as peças utilitárias, nós estamos fazendo dessa forma. As peças decorativas não tem tanta necessidade, mas as utilitárias nós preferimos fazer dessa forma. Aí nós preparamos o barro, fazemos a modelagem da peça. Uma peça média, ela leva mais ou menos de 40 minutos a 1 hora para modelarmos elas, isso na modelagem. Modela, deixa ali num cantinho, deixa secando por... A secagem da peça depende muito de como que está a umidade do ar, né? Dependendo, se o ar estiver seco, eu faço a peça hoje e amanhã já dá para mim começar o acabamento nela. Se o ar estiver úmido, de repente, às vezes, vai uns 3 dias para eu poder pegar e fazer o acabamento. O acabamento, como que nós fazemos? Depois que ela já estiver em ponto de couro, ali depois de uns 2 dias, 3 dias, nós tiramos todas as rebarbas dela e fazemos a parte do acabamento, que é o polimento que nós falamos. Com uma pedrinha de rio, nós lixamos elas, né? Alisa que fala, alisamos ela, e depois que ela está lisa, se for fazer pintura, aí a gente já faz a pintura e deixa acabar de secar para ir para o forno. Se não for ter pintura, só faz o alisamento e deixa ela secar para esperar para ela ir para o forno. Depois do alisamento, ainda temos que esperar mais uns 2, 3 dias para ela ficar a ponto de ir para o forno. Então, a peça, depois de modelada, ela vai, dependendo do ar, da umidade do ar, ela vai variar de 5 a 10 dias para poder queimar. Muito obrigada. Muito obrigada. Sobre a cerâmica, eu queria fazer só mais uma pergunta. Por exemplo, tem algum padrão para seguir? Porque quando a gente olha a cerâmica que é feita ali da Associação de Goiabeiras, no Espírito Santo, elas têm já alguns formatos de vasilhas, de panelas, e que as ceramistas seguem sempre esse mesmo formato, com algumas pequenas variações, né? E eu queria entender um pouquinho se tem também aí na associação ou no entorno também esse acordo, ou, são esses tipos de panela, potes, essa panela para peixe, essa panela para cozinhar feijão, se também tem essa morfologia, essas formas que são padrões e que todas fazem mais ou menos da mesma forma. Eu queria entender um pouquinho isso. Olha, aqui na associação nós só seguimos um padrão, mais ou menos, de fazer a mesma forma, quando é pedido. Se tem um pedido grande aí, não, todos os artesãos vão seguir esse formato aqui. Panela de M, vai fazer desse formato, panela M, tudo do mesmo jeito, panela P, panela G, ou vaso P, M, G, tudo do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Mas no dia a dia, nós não temos formato. No dia a dia, quando não tem pedido, o artesão fica bem à vontade para ele fazer o que ele quiser, modelar a peça que ele quer. Nós nunca quisemos seguir dessa forma, sabe? Sempre só quando tem pedido que nós seguimos um formato. Em relação, fora disso, o artesão fica à vontade para ele fazer a peça que ele quiser. Obrigada pela resposta. Não sei se alguém mais quer fazer uma pergunta. Bom, eu acho que a gente vai caminhar.
eu quero falar que eu estou muito feliz da gente ter feito esse encontro e da Marina estar aqui hoje. A gente já teve outros encontros, teve encontro presencial lá no Vale do Ribeira, em Apiaí. Depois daquele encontro, a gente teve uma publicação em parceria, com vídeo, com texto. Foi um momento também, fui eu, Francisco, foi a Daniela Balanzata, aqui lá do Equador, fomos num grupo para visitar ali a associação, e então a gente está bem feliz da Marina topar fazer parte do projeto. Como eu falei no começo, é um projeto que está começando. Eu, Francisco, a gente já tem um histórico de pesquisa sobre cerâmica, como eu falei no começo, dessa cerâmica que vem desde o século XVI, feita pelas mulheres tupiniquim, que foi sendo transformada e com o ingresso de outras pessoas ao longo dessa história até o presente. Então, a Marina estaria nessa outra ponta, dessa linha do tempo, né, de toda essa pesquisa também que a gente tem feito. O Wendel é um genealogista que tem trabalhado também com a linhagem dessas mulheres, né, desde do século XVI, e também está no projeto para avançar nessa linha. Então, eu fico bem feliz da gente ter se reunido hoje. Tem algumas alunas de graduação aqui que estão no projeto. Tem o Wilson, que é um arqueólogo, que também estuda a cerâmica num outro contexto, mas que tem relação, na verdade, né? A Angélica, que é a candidata a mestrado aqui na Unifesp dentro do projeto, então, com quem a gente vai marcar uma conversa também na semana que vem, ou daqui 2 semanas. Então, eu estou bem feliz da gente estar aqui, e eu agradeço imensamente, né, pelo seu tempo, da disponibilidade de estar aqui, ouvindo todo mundo, fazendo um monte de pergunta e compartilhando a sua história, seu conhecimento. Na verdade, teria muito mais coisas para falar, para perguntar, mas eu vejo esse encontro como um iniciozinho, assim, né, de uma parceria que vai ser maravilhosa para nós, principalmente. Tá? Então, eu quero agradecer. Não sei se você quer falar alguma coisa para finalizar, Marina. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço também por essa oportunidade de estar com vocês. Espero que eu tenha conseguido responder e tenha conseguido contribuir de alguma forma. Agradeço por esse momento, né, que para mim também foi muito rico. E deixo para vocês o convite, para vocês vir. Quem não conhece Apiaí, vem conhecer Apiaí. Apiaí é uma cidade bonita, uma região muito boa de se viver, e uma cidade muito acolhedora, uma cidade onde temos vários atrativos. Quem vir aqui vai deparar com o nosso parque Morro do Ouro aqui, para vocês visitar, o nosso carro-chefe aqui de visitação dos turistas, as cerâmicas das cidades vizinhas, daqui da nossa cidade. Venham para Apiaí passar uma semana aqui conosco, né? Estamos abertos a acolher todos vocês que vierem para cá.